falamos de Ryan, falamos de Rafinha, né? Falamos da questão da transição defensiva, né? De onde perder a bola, né? Talvez no último terço do campo. Minha dúvida agora é, cara, pensando, né, duas aqui na verdade, né? Primeiro, pelo que você está contextualizando, acho que tem necessidade de mudança, mas para o Haiti, tirando a questão ali do Ibanes, a tendência é que o time volte ele muito parecido, né? E segundo, é a questão de, cara, aonde entraria, lembrando, né? Não é agora, não voltou ainda a treinar com bola em campo, mas aonde entraria o Neymar nesse time, ainda que em substituição, né? Como que você vê o Neymar no campinho ali, né? Na prancheta do professor, aonde que entra o Neymar ali? É um ponta de lança, né? É algo parecido com o Matheus Cunha? Como que você enxerga o Neymar aí futuramente nesse time? O único contexto possível de você ter o Neymar, mesmo antes da lesão mais recente, é durante jogos, né? Não existe, assim, dentro do futebol aqui profissional, da gente levando o negócio a coisa séria, falando sério sobre futebol, respeitando o futebol, fora do almoço de domingo, antes do Jogo do Brasil, onde todo mundo tá amassando ali de falar bobagem e tá tudo certo, né? Fora o elevador em dia de Jogo do Brasil na Copa, que tá todo mundo comentando atrocidades sobre a seleção. Aliás, fujam para as montanhas em dia de jogo. Não peguem elevador, senão vocês vão se colocar numa situação terrível que você não pode sair, tu vai ter que ouvir atrocidades no elevador. Mas assim, o Neymar, ele só atende uma posição, que é a do Matheus Cunha, nesse modelo do 4-4-2. No 4-3-3, ele só atenderia também a função que o Igor Thiago fez durante o jogo. Só que ali ele não atenderia fazendo outras coisas. Então no 4-3-3 não dá para pensar em Neymar, ali de falso 9, acho que não resolveria. Nesse Neymar de hoje, Neymar de antes ele escolheria, porra. E no 4-4-2 ele pode jogar nessa função do Matheus Cunha. Eu brinco sobre o Neymar o seguinte: o Neymar, ele foi convocado e eu concordei com a convocação. Pô, trouxe um close aqui grande. Peraí, deixa eu tirar aqui o close. Mas o Neymar, ele veio para essa convocação para ser o mágico, para fazer magia, para tirar um coelho da cartola, literalmente, em algum momento do jogo. Literalmente não, né? Figurativamente, em algum momento do jogo. Só que, tu conhece algum mágico que vive da magia? Eu sei que existe, mas tu conhece algum? Infelizmente não. Ali no Jobi, eu conheci um mágico aqui no Rio já. Ele vai pro Jobi, tal, dia fim de jogo do Flamengo, de vez em quando ele tá lá, ele é um baita de um mágico, ele é brilhante. Mas no dia seguinte ele acorda cedo para trabalhar, né? Porque tem que pagar o boleto. A magia não paga boleto. A magia dá algo mais quando você precisa do algo mais. Ou seja, o Neymar ele vai ter que ficar no banco esperando alguém pagar os boletos, e na hora que o jogo está sendo perdido e você precisa do algo mais, ele entra para tentar fazer magia. Mas só nesse contexto. Não tem outro contexto possível. Se o Neymar entrar no minuto 1 de um jogo, tá? Isso antes da lesão, esquece a lesão. Vamos pensar antes da lesão. Vamos que aquele jogo lá, aquele showmício que fizeram no Pacaembu não tivesse existido e que ele não fosse se machucar e chegasse para fazer a pré-temporada, que seria muito importante para ele poder ajudar até durante o jogo. Vamos lá, Neymar começou a Copa do Mundo, minuto 1 contra o Marrocos. Ele não ia tocar na bola, Bruno. Ele não ia conseguir tocar na bola. Ele não ia conseguir participar. Porque o time adversário está mais intenso fisicamente, está mais fresco fisicamente, o jogo está 0-0, o jogo não está condicionado, os espaços estão sendo negados. E não ia conseguir jogar. Ô Vitor, e quem fala muito de campo, né? Você falou aí que um amigo te ensinou sobre o Wesley, né? Na dupla posição. Minha pergunta é se ele estava com o coque amarrado ou não, né? Nosso querido mister aí da nova geração. Mas a minha pergunta é, cara, você acha que o Neymar tem esse entendimento, né? Será que ele vai ter essa humildade para entender que ele é esse cara para colaborar em momentos específicos? Ele me parece estar tendo, Bruno.
assim, todos os jogadores, ex-jogadores, com as pessoas com quem eu já conversei, que já tiveram convívio com o Neymar, cara, falam que ele é uma pessoa maravilhosa. Assim, a gente tem muitas opiniões sobre ele, eventualmente, algumas aqui, outras ali, umas mais, umas amam, outras odeiam. Eu tô no meio do caminho ali, não amo, não odeio. Mas não simpatizo, sendo muito sincero, assim, não consigo simpatizar. Eu acho que ele não me pega, acho que talvez seja uma questão geracional, né? E não me cativa, embora eu goste muito do talento dele. Mas ele dentro de ambientes de vestiário, e os meus problemas com ele são em campo, né? Eu acho que ele sempre foi um cara que segurou muito mais a bola do que precisava. Ele sempre foi o melhor jogador dos piores times, né? Então, desde que ele saiu do Barcelona, ele virou o craque de um time ruim. Sempre. Sempre. Agora, a moda é falar que ele joga sozinho no Santos. Só que quando ele não joga, o Roleiser vai melhor. Joga bem. O Gabigol vai bem quando ele não joga. E aí a gente viveu uma geração no futebol brasileiro pautada em o Neymar está sozinho. O Neymar tinha o Thiago Silva, ele tinha o Marquinhos, ele tinha o Marcelo, ele tinha o outro lateral direito, que eu não gosto de falar nome, ele tinha o Firmino, ele tinha o Felipe Coutinho. Ele estava sozinho, cara. Ele não estava sozinho, só que o jeito individualista dele, eu acho que se resume ao campo, sabe, Bruno? Porque o que todo mundo fala é que ele é uma pessoa formidável, que ele é um cara de grupo, que todo mundo ama ele, que todo mundo quer estar perto dele e que ele entende o tamanho que tem ali dentro de vestiário e tal. Então, eu tô vendo, a impressão que eu tenho, do que eu tenho visto, das poucas imagens que saem, dos relatos dos setoristas, é que ele tá sendo o tiozão lá, entendeu? Ele tá sendo o tiozão, tá trazendo o clima leve, tá indo pra resenha e tal, e ele tá vivendo uma situação pesada para ele, né? É uma última Copa, ele não está conseguindo ajudar, ele não está conseguindo jogar, ele está sendo muito cobrado, a convocação dele diante da lesão e a manutenção dele no elenco é um absurdo, né? Não dá para não dizer que é um absurdo. Eu fui favorável a ele ser convocado. Agora, a partir do momento que o cara é lesionado, o cara não tem condição de jogo, ele já não tinha ritmo, é um absurdo, pô. Ele ser mantido. O João Pedro estaria ajudando agora. A gente está tendo o Igor Thiago ali de 9. Cara, muito provavelmente o João Pedro estaria sendo titular, cara. Porque ele é diferente do Matheus Cunha, diferente do Igor Thiago e diferente do Endrick. Você está coberto de razão. Agora, engraçado, né? Você falou do Firmino e a grande história do Firmino na seleção é que justamente o elenco, né, não existia um modelo de jogo que favorecia o jogo do Firmino. E talvez nunca tenha tido um momento em que o Firmino seria tão bom para a seleção como esse, né? Com 2 pontas agudos, uma posição de falso 9, talvez até o Paquetá entrando ali como tripé. E a gente Mas o Matheus Cunha é uma espécie de Firmino, Bruno. Daria para jogar com ele. O Matheus Cunha não deixa a dever ao Firmino. O Matheus Cunha é um jogadoraço, cara. É porque isso é meio que pouco perceptível, porque na seleção ele é um cara que não está ali para participar necessariamente dos gols, ele está ali para dar o protagonismo para o Vinícius, como o Firmino esteve ali para dar o protagonismo para o Salah e para o Mané. Legal. E o Firmino não era um cara de muitos gols no Liverpool. Ele era não muitos gols no aspecto de ser um 9. Fazia muito gol, mas ele era o 10 daquele time. E o Matheus Cunha é o 10. Então, cara, nós estamos bem. Saiu o Firmino, entrou o Matheus Cunha, nós estamos no mesmo nível, cara. São jogadores do mesmo nível.